Não viaje amanhã, doutor. Foram essas as palavras ditas por um homem que ninguém ouvia. Um guardador de carros, sempre de boné surrado, mãos calejadas e um olhar que misturava humildade e um estranho tipo de sabedoria. O advogado Roberto Amaral estacionava no mesmo ponto todos os dias. Sempre deixava uns trocados para o rapaz, um gesto rápido, quase automático, como quem paga para se livrar de um incômodo. Mas naquela manhã, o tom do homem era diferente. Ele não estendia a mão, não sorria. Só disse: doutor, não vá amanhã. Tô sentindo coisa ruim para esse caminho. Roberto soltou um riso de canto. Você tá vendo muito filme, rapaz. E seguiu. No outro dia, antes de viajar, parou no escritório para buscar uns documentos. Lá estava ele de novo. O mesmo guardador, o mesmo olhar aflito. Por favor, doutor, não vai. Hoje não. Dessa vez, o advogado perdeu a paciência. Eu tenho reunião, eu tenho compromissos. A vida não para porque alguém teve um pressentimento. Mas quando saiu do prédio, encontrou o carro com os 4 pneus furados. O sangue ferveu. Pensou que o homem queria arrancar mais dinheiro. Jurou que o encontraria. Mas naquele dia, Roberto não viajou. E no amanhecer seguinte, sentado à mesa tomando café, ouviu o noticiário. Acidente grave na BR-060. Um carro capotou em alta velocidade. Nenhum sobrevivente. Era exatamente o trajeto que ele faria. E a placa era a do carro da empresa que iria atrás dele na estrada. Os nomes e lugares dessa história são fictícios, mas o que você vai ouvir agora é inspirado em acontecimentos que mexem com a gente, porque fazem pensar em tudo aquilo que a razão não explica. Coincidência? Destino? Pressentimento? Chame como quiser. Mas às vezes a vida manda sinais e o preço de ignorá-los pode ser alto demais. Antes de continuar, comenta aqui embaixo. Você acredita em pressentimentos? Já deixou de fazer algo porque sentiu que algo ruim podia acontecer? Quero muito saber. Roberto Azevedo era o tipo de homem que só acreditava em 2 coisas: no dinheiro que ganhava e nas leis que aplicava. Advogado renomado, terno impecável, carro importado. Cético ao extremo. Achava graça quando alguém falava em destino ou sinais do universo. Para ele, isso era conversa para quem não estudou. Todas as manhãs, parava o carro no mesmo estacionamento perto do escritório. E lá estava Damião, o guardador de carros. Um homem simples, uns 50 e poucos anos, pele marcada pelo sol e um sorriso tímido que insistia em permanecer mesmo nas piores manhãs. Roberto sempre deixava uma nota dobrada no painel. Damião nunca pedia, mas o doutor fazia questão. Obrigado, doutor. Deus te abençoe. Deixa Deus fora disso, Damião, respondia entrando no carro com aquele ar arrogante que só quem tem poder sabe fazer. Mas naquela sexta-feira, algo estava diferente. O céu estava pesado, abafado e Damião parecia inquieto. Quando viu o carro de Roberto chegando, correu até ele, suando frio. Doutor, o senhor vai viajar amanhã, né? Perguntou nervoso. Roberto o olhou com desconfiança. Como é que você sabe disso? Eu ouvi o senhor falando no telefone outro dia que ia para a fazenda da família. E daí? Respondeu o advogado impaciente. Não vai, doutor. Pelo amor de Deus, não viaja amanhã. O quê? Eu tô sentindo uma coisa ruim. Uma coisa pesada. O senhor não devia pegar a estrada amanhã. Roberto soltou uma risada curta e irônica. Damião, você devia procurar um médico, não um padre. Eu tô falando sério, doutor. Essa noite eu sonhei com o senhor. O carro, o fogo, o senhor gritando por ajuda. Já chega, Damião. Ele fechou a porta do carro e engatou a marcha. Sonhos não dirigem meu destino. Enquanto saía, olhou pelo retrovisor e viu Damião parado no meio da rua com um olhar assustado, quase desesperado. Mas Roberto simplesmente balançou a cabeça, murmurando para si mesmo. Superstição barata. Naquela noite, ele jantou com a esposa, revisou contratos e separou documentos para a viagem. Mas uma coisa o incomodava. A imagem do guardador, o observando de longe, os olhos arregalados, o tom de voz quase chorando. No dia seguinte,
O plano era simples, passar no escritório para buscar uma pasta e seguir viagem. Mas quando chegou, lá estava Damião outra vez, parado ao lado do carro com as mãos trêmulas. Doutor, por favor. Não vá. Damião, não começa de novo. Eu não tenho tempo para isso. Escuta o que eu estou dizendo. Eu não quero ver o senhor morrer. Roberto respirou fundo, tentando se controlar. Você ganha para olhar meu carro, não para me amaldiçoar. Lei, eu não estou amaldiçoando ninguém. Eu só estou tentando ajudar. O advogado subiu para o escritório irritado, batendo a porta do elevador com força. E foi nesse momento que Damião tomou a decisão que mudaria tudo. Ele olhou para o carro importado, respirou fundo e murmurou: "Me perdoa, meu Deus, mas é para o bem dele." E então pegou o canivete do bolso e começou a furar os pneus, um a um. O som do ar escapando parecia o próprio aviso do destino se cumprindo. Quando Roberto desceu do escritório, estava bufando de raiva. Tinha recebido uma ligação importante. O cliente que ele ia visitar na fazenda adiantara o horário da reunião. Ele precisava sair imediatamente, mas ao chegar perto do carro, parou. Os 4 pneus estavam murchos, completamente no chão. Ele olhou ao redor sem acreditar. E lá, encostado na parede, com o olhar culpado, estava Damião. "Foi você, né?" gritou o advogado, partindo para cima dele. "Doutor, me escuta, por favor. Eu não sou bandido. Eu só fiz isso para te proteger." "Para me proteger?" Roberto o empurrou pelo colarinho. "Você destruiu o meu carro, seu desgraçado." "Eu vi o que ia acontecer, doutor. O senhor ia morrer naquela estrada. Eu só impedi." O advogado riu alto, um riso nervoso, misturado com desprezo. "Você acha que é quem, hein? Um profeta de rua? Um anjo disfarçado de mendigo? Eu não sou nada, doutor, mas eu sinto quando a morte está perto. Eu já vi isso antes." Damião engoliu em seco, os olhos marejados. Eu não consegui salvar meu irmão. Mas o senhor, eu podia." As palavras pairaram no ar. Roberto ficou em silêncio por um instante, mas logo o orgulho venceu a dúvida. Você vai pagar por isso. Eu vou chamar a polícia." Chama se quiser. Mas pelo menos o senhor vai estar vivo para isso." Roberto ficou sem reação. Aquela segurança arrogante que sempre carregava pareceu estremecer por um momento. Mas logo ele retomou o tom frio. "Eu vou para casa. Amanhã conserto isso." O senhor ainda não entendeu. Não era para sair hoje. O advogado ignorou, ligou para um guincho e foi embora num táxi, irritado, suando de raiva e confusão. Passou o resto do dia reclamando, amaldiçoando o guardador e bebendo mais do que devia. Mas no fundo, algo o incomodava. O olhar de Damião, as palavras "eu vi o que ia acontecer." Na manhã seguinte, ainda meio zonzo da bebida, acordou com o rádio ligado. Um programa matinal, desses que misturam notícias e música, até que uma manchete interrompeu tudo. Tragédia na BR-160. Colisão entre 2 caminhões e um carro de luxo. Motorista morreu na hora. A pista ainda está interditada. Roberto gelou. A repórter continuou. Segundo informações, o acidente ocorreu por volta das 8 horas, exatamente no trecho que liga a capital à Fazenda Santa Helena, o mesmo destino que ele pegaria. No mesmo horário, sozinho, no mesmo carro, ele se levantou, o copo tremendo na mão, e ficou olhando para o nada. Por longos minutos, não conseguiu respirar direito. Pegou o telefone, ligou para a portaria e perguntou se Damião estava por ali. O porteiro respondeu: o senhor está falando do guardador?" "Tá sim. Tá aqui embaixo desde cedo, esperando o senhor. Disse que só iria embora depois de te ver." Roberto desceu devagar. Quando o viu, parado com aquele mesmo olhar calmo e triste, sentiu algo diferente. Vergonha, talvez. O homem que ele chamara de louco tinha acabado de salvar sua vida. Ele se aproximou, engolindo o orgulho. "Damião, eu não sei o que dizer." O guardador sorriu de leve. "Não precisa dizer nada, doutor. Só escuta da próxima vez que a vida te der um aviso." "Eu devia te agradecer." "Já agradeceu. Tá respirando, não tá?" Os dois se olharam em silêncio.
E pela primeira vez, Roberto entendeu o que era humildade. Naquele dia, não foi o advogado quem deu uma esmola. Foi o destino que lhe deu uma segunda chance. Nos dias seguintes, Roberto não conseguia tirar Damião da cabeça. O guardador continuava no mesmo lugar, de manhã à noite, ajudando motoristas, limpando vidros, aceitando moedinhas com gratidão. Mas agora, cada vez que o via, o advogado sentia um peso no peito. O tipo de peso que vem quando a consciência desperta. Naquela sexta-feira, Roberto desceu com uma pasta de couro nas mãos e se aproximou. Damião, eu pensei muito no que aconteceu. Eu também, doutor. Respondeu o homem sorrindo. Ainda bem que o senhor me escutou, mesmo que à força. Eu não escutei, Damião. Você me obrigou. E eu devia te agradecer por isso. Roberto abriu a pasta e mostrou um envelope. Aqui tem 10 mil reais. É o mínimo que eu posso te dar. Damião arregalou os olhos, recuando. Não, doutor. Eu não fiz aquilo por dinheiro. Eu sei, mas eu fiz você sofrer. Te xinguei e te ameacei. E se não fosse por você, eu podia estar morto agora. Dinheiro nenhum paga o que a gente sente quando faz o certo. Guarda para alguém que precise. Roberto insistiu, mas Damião se afastou. O advogado ficou ali, sem entender como alguém que tinha tão pouco recusava tanto. No fundo, sentiu vergonha. Não dele, mas de si mesmo. Dias depois, Roberto decidiu fazer algo diferente. Levou roupas, cobertores e comida para a rua onde Damião costumava ficar. Mas ao chegar, não o encontrou. Perguntou aos outros guardadores e um deles respondeu. O Damião? Ah, o senhor não soube? O quê? Ele morreu, doutor, semana passada. Parou o coração no meio da noite. Roberto ficou paralisado. Como assim? Ele parecia tão bem. Pois é, dizem que foi dormindo. E o mais estranho, o homem coçou a cabeça. É que ele andava dizendo que já tinha feito o que precisava fazer, que agora podia descansar. O advogado sentiu um nó na garganta. Sem pensar, correu até o pequeno canto da calçada onde Damião costumava ficar. Lá, entre jornais velhos e um cobertor surrado, havia uma caixinha de sapato. Dentro dela, um papel dobrado com uma caligrafia tremida. Se o senhor estiver lendo isso, é porque eu fui. Não se culpe. A gente nasce para cumprir missões diferentes. A minha era te impedir de ir naquela estrada. A sua, doutor, é aprender a ouvir os sinais antes que seja tarde. Use o tempo que eu te dei para fazer algo bom. E quando vir alguém precisando, não ofereça só dinheiro. Ofereça atenção. É o que mais falta nesse mundo. Damião, Roberto deixou o bilhete cair das mãos. Sentou-se na calçada, no mesmo lugar onde aquele homem passara tantas noites. O barulho dos carros parecia distante. O coração pesava, mas pela primeira vez em anos, ele sentiu algo diferente. Paz. Nos dias que seguiram, ninguém mais viu o advogado de terno caro ignorando pedintes. Ele passou a distribuir alimentos, a conversar com as pessoas que antes fingia não ver. Alguns diziam que ele tinha enlouquecido, outros que tinha virado santo. Mas ele sabia a verdade, não era loucura. Era gratidão. Gratidão por um milagre disfarçado de acidente e por um anjo de calçada que lhe ensinou que salvar alguém não é questão de poder, é questão de alma. E você, no lugar do Dr. Roberto, teria acreditado no aviso de Damião? Ou só aprenderia depois que o destino falasse mais alto?